A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. É muito bom poder mais uma vez me dirigir a você, meu irmão, minha irmã, e confesso que eu estou sentindo falta de estar na casa do Senhor, mas em breve, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, estarei de volta, para junto com o povo de Deus adorarmos, louvarmos e cultuarmos ao nosso Deus. Mas hoje eu gostaria de ministrar uma palavra que o Espírito Santo pôs no meu coração, então quero entregar o recado de Deus para você, meu irmão, para você, minha irmã. Desculpa. E o texto que eu quero fazer uso está aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, lá no finalzinho. Evangelho de João, capítulo 6, e os versículos é o versículo 67, versículo 67 ao 71. Amém? Quando aqui Jesus faz um confronto com os discípulos, com os 12. Jesus confronta eles. Vamos ler? Achou? Achou aí o texto? Evangelho de João, capítulo 6, verso 67 até o verso 71. E diz assim então a palavra do nosso Deus. Então Jesus disse aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é um diabo. Glória a Deus. Vamos orar? Ore comigo. Pai Celestial, estamos nós aqui reunidos, mesmo, Senhor, através da internet. Estamos aqui para meditar na Tua Palavra. Por isso, então, nós lhe pedimos, fale conosco. Usa a minha vida, fale com teu servo, com tua filha, com tua serva. Sim, Senhor, fale com a tua igreja, fale conosco, e que por meio da tua palavra sejamos então edificados, fortalecidos, Senhor da glória, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, fale conosco, necessitamos ouvir tua voz. Pois como disse aqui o teu servo Pedro, só tu tens as palavras de vida eterna. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos para iniciar, ou melhor, já iniciamos um novo ano. Um novo ano, ou seja, como costumamos dizer, o ano novo. E já iniciamos. Mas a nossa expectativa é que esse ano seja novo. Mas para isso, precisamos ter atitudes novas. Se queremos um ano novo, ou seja, um ano que nos traga novidades, não podemos cometer os velhos erros. Não podemos fazer as mesmas coisas que fizemos no ano que se passou, no ano velho. Precisamos ter atitudes novas se queremos experimentar coisas novas. E esta mensagem de hoje vem nos confrontar. Que tipo de discípulo, que tipo de seguidor de Jesus nós somos? Nós lemos o finalzinho do capítulo 6, mas em todo o capítulo 6 do Evangelho de João, nós vamos encontrar aqui os milagres de Jesus na multiplicação dos pães, vamos encontrar Jesus andando por cima do mar, vamos encontrar aquele famoso sermão de Jesus, quando ele então revela que ele é o pão vivo que desceu do céu.
Mas entre as palavras, no texto, nós vamos encontrar 3 tipos de seguidores de Jesus. Por meio desta mensagem, nós temos a oportunidade de nos autoavaliar. Como diz Paulo lá em Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que tipo de seguidor de Jesus nós somos? Então, avalie-se a si mesmo. E o primeiro tipo de seguidor de Jesus, vamos analisar? Capítulo 6. O capítulo 6 nos mostra, então, já inicia com o relato da multiplicação dos pães e dos peixes. E aí onde muitos comeram, se saciaram, se fartaram dos pães, dos peixes, aquele sanduíche de pão com peixe. E depois desse milagre, Jesus então ordena seus discípulos a entrar no barco e atravessar o mar da Galileia. E Jesus fica no monte, orando à parte, e depois Jesus então vai ao encontro dos discípulos, andando por sobre o mar. Mas a multidão que ficou queria mais. E aí então aquela multidão se organizou para ir atrás de Jesus. Eu quero ler, como estou no capítulo 6 do Evangelho de João, quero ler a partir do verso 22. Abre aí. João 6, vamos ler a partir do verso 22 para analisarmos o primeiro tipo de seguidor de Jesus. Vamos ver? Versículo 22. Não repara essa tossezinha não, que é um pigarro na garganta, mas devagarzinho está indo embora. Durante o dia todo não tive isso. Só começou a entardecer, começou querendo virar, entardecer aqui, esfriar mais um pouco, e aí vem um pigarro. Mas não leva isso em consideração não. Vamos ver aqui. Evangelho de João, capítulo 22, o primeiro tipo de seguidor de Jesus. Olha só o que o texto diz. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, e havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Olha só, eles foram atrás de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Eles viram sinais. Mas vamos continuar a ler o texto. 27. Jesus continua falando: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Interessante, esse povo viram os sinais de Jesus, se saciaram com o pão da multiplicação,
E agora pede mais sinais para crer? Interessante esse povo. Isso nos mostra o tipo de discípulos que há na igreja. São aqueles que buscam Jesus para resolver seus problemas. Buscam Jesus porque necessitam de uma resposta, necessitam de um milagre, necessitam de uma provisão, querem que suas necessidades sejam saciadas, querem que seus problemas sejam resolvidos, mas não creem em Jesus da maneira como a Bíblia nos ensina a crer. Por que crer que Jesus pode operar milagre e ir atrás de Jesus somente em busca dos seus interesses? Não é assim que a Bíblia nos ensina. Mas infelizmente há nas igrejas, no meio do povo de Deus, pessoas assim, que seguem Jesus somente para que Jesus possa suprir suas necessidades. Seguem Jesus somente por interesses. Será que você é desse tipo de crente? Será que eu, você, nós somos desse tipo de crente? É para nós nos avaliarmos que tipo de seguidor de Jesus nós temos sido. Somente aqueles que vão em busca de soluções, ou seja, só seguimos a Jesus por conta de interesses, mas depois que nossos interesses são saciados, depois que nossos problemas são resolvidos, aí nos esquecemos, deixamos de ir à igreja, né? Baixa o sol esquentar, não, o sol está muito quente para ir à igreja. Se caem algumas gotinhas de chuva, não, está chovendo, não posso ir à igreja. É domingo, trabalhei a semana toda, domingo preciso descansar, não posso ir à igreja, porque os seus problemas foram saciados. Seus problemas foram resolvidos, suas necessidades foram saciadas. Aí, enquanto estava precisando, ia para a vigília, fazia campanha de jejum e oração, clamava, chorava. Mas depois que os problemas foram resolvidos, e aí, uma dorzinha de cabeça, não posso ir para a igreja. Que tipo de discípulos temos sido no ano de 2020? Será que nos comportamos dessa forma? É para nós avaliarmos nossa conduta. Segundo tipo de discípulo que eu quero apresentar aqui. Vamos ler aqui. Ainda estamos no Evangelho de João, capítulo 6. Mas agora vamos ler o que diz o texto com relação ao segundo tipo de seguidores de Jesus. João capítulo 6, verso 60. Olha só o que diz. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso? Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se virdes o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas alguns de vós não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai
lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Segundo tipo de discípulos que segue a Jesus, é aquele crente melindrado, que acha o discurso, a palavra muito dura, muito pesada. Interessante que aqui Jesus estava falando uma mensagem poderosa. Jesus falou de uma forma figurada que o corpo dele, a carne dele era comida, o sangue dele era bebida. Muitos não entenderam. Muitos criticaram. Como pode? Esse nos dá a sua carne para comer? Que discurso é esse? Nos dá seu sangue para beber? Que é isso? Não, isso não é para mim não. Que é isso? Mas não entenderam que Jesus estava falando de forma figurada. E quantas vezes Jesus falou de forma figurada? Quantas parábolas Jesus narrou para esse povo? Quantas parábolas, ou seja, ilustrações, que são mensagens de forma figurada, Jesus contou e esse povo aqui já tinha ouvido. E agora, não entenderam? E aí voltaram a reclamar, não, esse discurso é muito duro, essa palavra é muito pesada. Interessante que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar. Santidade é abrir mão do velho homem, como Jesus aqui disse, deixou bem claro aqui, verso 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas as pessoas não querem ser confrontadas. Por quê? E aí eu posso apontar aqui algumas razões para o crente melindrado. Primeiro, é o pecado. Aquele pecado de estimação, que não quer abrir mão, porque é gostoso. Aquele pecadinho, que muitos dizem, mas não faz mal a ninguém. Pode não fazer para os outros, mas para você faz. Um exemplo disso, aquela, como eu já ouvi, uma mentirinha santa. Existe mentira santa? Irmão, convenhamos, existe mentira santa? Se desde o momento que a palavra de Deus disse que a mentira é filha do diabo, o diabo é o pai da mentira, então não existe mentirinha santa. E quantos crentes que gostam de mentir? Aí quando são confrontados, não, mas esse discurso é muito duro. Aquele crente vaidoso, o crente ganancioso, o crente avarento, que dá tchau assim, ó. Aí quando são confrontados, não, essa palavra de hoje, o pastor pegou pesado. Não, mas esse discurso é muito duro. E aí o crente, esse tipo de crente, prefere sair da igreja do que ouvir a voz do Espírito Santo. Prefere sair da igreja, abandonar, do que deixar que a palavra de Deus o molde, o transforme, o aperfeiçoe. É como Jesus narra lá a parábola da videira verdadeira. Aquele que dá fruto, ele poda para dar mais fruto. E a poda de Deus dói. Mas o crente melindrado não suporta essa poda. E aí vão para outras igrejas, né? O fato de se ter muitas igrejas é bênção? É verdade.
É a glória de Deus inundando toda a terra. Glória a Deus. Mas para o crente melindroso se torna maldição. Por quê? Porque se para nós darmos frutos, precisamos ter nossas raízes fincadas no solo, assim como uma planta, do solo que ela extrai os nutrientes para dar frutos. Mas o crente que não tem raiz, que não está fincada numa terra onde Deus o plantou, ele não cria raiz, como vai dar fruto? E se não dar fruto, disse Jesus, que a vara que não dá fruto, ele corta e lança fora. Então, crente melindroso, vigia. É como diz a palavra, quem tem ouvido para ouvir, ouça. E muitos estão ouvindo, mas não estão escutando o que o Espírito Santo está dizendo. Queremos um tempo novo, mas precisamos de atitudes novas. Não podemos cometer os mesmos erros do passado. Então, crente, deixa de ser melindroso. Deixa de ser melindroso. Se a palavra te confronta, é porque Deus te tem como filho. E como filho amado, Ele açoita os seus filhos para santificá-los. Se você não aceita a correção do Pai, então você não é mais filho, é bastardo. Então aceita. É como Jesus também disse para Pedro: Pedro, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então deixa a palavra te lavar. Deixa a palavra te confrontar, te purificar. Senão você não tem parte com Deus. E aí é perigoso. Porque muitos estão na igreja, crente que é crente, mas estão caminhando para o inferno. Ah, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Deus também é juiz. Então não confunda, não esqueça, Deus também é juiz. E Deus não vai ter o culpado por inocente. Não é porque Deus é amor que Ele vai passar a mão na cabeça do pecador. Não. Ele perdoa quando o pecador se arrepende. Quando ouve a palavra o confronta e ele se arrepende. Aí esse pecador vai experimentar a misericórdia de Deus. Mas se o pecador, o crente, não se deixar lavar pela palavra, se purificar pela palavra, ele corre um grande perigo. Terceiro tipo de crente, terceiro e último tipo de crente, é o que nós lemos no início, o texto que nos serviu de base, quando Jesus então olha para os 12 e diz: e vocês? Vão querer ir também? Jesus não se apegou e não se apegava à questão de número. Até hoje Jesus não se apega à questão de número. Jesus quer qualidade. Aí Jesus então confronta eles, os 12, e vocês querem ir também? Porque Jesus não tinha somente 12 discípulos. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, diz que Jesus tinha mais de 500 discípulos. E desses 500, Jesus escolheu 12 para serem apóstolos. E então Jesus se volta para os 12 e diz: e vocês? Querem ir também? E Pedro, mais uma vez, mais uma vez, na sua ousadia, ele confessa, Pedrão, grande Pedrão. E respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha aí, que coisa linda. Nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Mas crente que se deixa confrontar e reconhece que as palavras de Jesus é vida,
que não se deixa ficar melindrado. Ele entende que mesmo uma exortação do pai é bênção, porque o pai corrige aqueles que ele ama. Então, o crente, o servo de Deus, o legítimo seguidor de Jesus, como Jesus deixou bem claro lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso 24, Jesus diz: se quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renunciar a nós mesmos, tomar uma cruz, mas não é para ficar pendurado no pescoço como um pingente, não. É para nós nos crucificarmos nessa cruz. Paulo nos escreve também em Romanos capítulo 12, né? Para nos apresentarmos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o nosso culto racional, não nos conformando com este mundo, mas transformando-nos pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente. E essa renovação vem pelo ouvir a palavra de Deus, por deixar que ela nos confronte, nos lave e mostre quem realmente nós somos e o que precisamos mudar em nossas vidas. Queremos um novo tempo, mas precisamos de atitudes novas, andar segundo a palavra de Deus. E como Paulo escreve, né? Aí iremos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Imagina quando alguém experimenta algo gostoso, é muito bom. Deus quer que você experimente o melhor que Ele tem para você. Deus quer que esse ano seja de bênção e vitórias para a tua vida. No entanto, se deixe lavar pela palavra. Se a palavra te confronta, deixe que ela mostre e revele o pecado escondido. Abra mão desse pecado, se conserte com Deus, e aí você vai experimentar algo novo da parte de Deus. E aí eu posso afirmar, não é achismo, não, meu irmão, é fé, é certeza, e falo com convicção que você vai experimentar um novo tempo na tua vida, e esse ano de 2021 será um tempo de novidade de Deus para você. Mas para isso, se deixe lavar pela palavra. Se ela te confronta, aceite e deixe que ela te aperfeiçoe, te molde à medida da estatura do caráter de Cristo, para que as pessoas, quando olharem para você, não te vejam, mas vejam Jesus Cristo na tua vida. Então, como Pedro reconheceu: Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Se deixe lavar pela palavra. Que esse ano seja um ano de crescimento na tua vida, de crescimento espiritual. Para isso, estude a palavra de Deus. É como eu costumo dizer, não leia a Bíblia, estude a Bíblia para aprender. Eu ouvi esses dias uma frase dita por um servo de Deus, um grande teólogo, e ele dizia: leia a palavra de Deus para... Ih, rapaz, fugiu agora. Estava aqui na mente, deu um branco agora, né? Isso. Leia, estude a palavra de Deus para ser sábio. Creia na palavra de Deus para ser salvo. E pratique a palavra de Deus para ser santo. Que frase, né? Fala muito sábio. Um grande homem de Deus que disse essa frase. Eu vou repetir: leia, estude a palavra de Deus para ser sábio. Creia na palavra de Deus para ser salvo. E pratique a palavra de Deus para ser santo. E aí
você vai experimentar o melhor de Deus na tua vida. E esse ano de 2021 será um ano de bênção, de grandes realizações de Deus na tua vida. E eu profetizo, meu irmão, minha irmã, que quando você buscar de Deus mais para a tua vida, Deus vai te abençoar na vida financeira, na vida emocional, nos seus relacionamentos familiares, conjugais, a sua casa, a sua família. Deus vai abençoar o seu trabalho, sua vida profissional. Deus vai abençoar o seu ministério. Mais de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Irmão, fica na paz, fica com Deus, busque mais de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre ti, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém.